e oração, não é? E nós louvamos a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa para aprendermos da sua poderosa e santa palavra. Nós temos o costume, irmãos, de ministrar nas terças-feiras sequências de sermões, não é? Da parte do Senhor. Estudamos aqui Apocalipse, estudamos aqui o livro dos Salmos, estudamos aqui as epístolas de Paulo, enfim. E nós vamos estudar por 3 terças-feiras sobre a família, sobre 3 portas que conduzirão eu, você e a nossa casa até o altar do Senhor, a nossa família ao altar do Senhor. Para isso, irmãos, nós vamos começar nessa terça-feira lendo Gênesis, capítulo de número 12. Obrigado. A partir do versículo 1, amém? Glória a Deus. Gênesis 12, a partir do versículo 1. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Oh, aleluia! Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém, meu irmão? Gênesis capítulo de número 12, a partir do versículo 1, amém? Bendito seja o Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sara, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e almas que lhes acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré.
E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te verem, dirão: esta é sua mulher? Matar-me-ão a mim e a ti guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor a ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isso que fizestes? Por que não me disseste que era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Amém, querido? Toma o seu assento adorando o nome do Senhor. Aleluias. Esse texto, irmãos, é o texto que fala diante da Bíblia Sagrada, diante de toda a Bíblia Sagrada. É o texto que pela primeira vez aparece o termo família nas Escrituras Sagradas. É bem verdade que nós olhamos para Gênesis e nós vemos ali então, no início de tudo, o Senhor dando a Adão, o homem vermelho como a terra, não é? Adão vem de pai dos edomitas, dos vermelhos, e Adão tinha a pele vermelha. Adão quer dizer homem vermelho. Então esse Adão, irmãos, foi posto sobre ele pelo Senhor um grande sono, uma anestesia, e Deus tirou Eva de uma de suas costelas, e os dois então se tornaram uma só carne, porque Deus resolveu tirar uma parte de Adão, para assim então fazer a mulher, para que os dois fossem uma só carne. Nós conhecemos esse texto muito bem, não é? E nós sabemos que Deus instituiu então o casamento, o casal, a família, em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 23, ou Gênesis 23 a 25, que diz assim, abre a sua Bíblia aí, por favor, comigo. Disse então o Senhor, disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ou seja, olha a ordem de Deus aqui. Deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á ou se unirá a sua mulher. O homem tem pai e mãe aqui nesse contexto? Não.
essa ordem de Deus está partindo direto da pessoa de Deus em relação a Adão e Eva, pelo que vinha a se suceder, o que vinha a acontecer num contexto familiar. Então, deixará o homem, não é? O pai e a mãe vai se unir à sua mulher. E quando nós olhamos aqui o texto que nós acabamos de ler em Gênesis 12, a gente percebe Deus dando uma ordem expressa a Abrão, não é? Olha, você sai da terra de seus pais, sai do meio da sua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Não é essa a ordem que nós ouvimos aqui do Senhor a Abrão? Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Por quê? Parece que Abrão aqui, ele não entendeu essa parte de deixar o pai e a mãe. Então ele precisa deixar o pai e a mãe e viver a sua própria vida. Abrão era filho de Naor e seu pai era um fabricante de imagens de escultura. Harã, irmãos, é a atual Turquia hoje, provavelmente. E eles, irmãos, e Abrão está vivendo no meio de um campo de idolatria. Seu pai era muito rico, muito próspero. O texto disse aqui também que Abrão, ele sai com as suas mulas, com os seus animais e com as almas que pertenciam a ele. Que almas são essas? Seus servos, seus escravos. Então Abrão era um senhor de terras, de posses, de animais e também de pessoas. E Deus escolheu Abrão nessa terra de Harã. Deus o escolheu para fazer dele pai de uma grande nação. Nós sabemos que Abrão e Sarai não podiam ter filhos, não é? E parece que eles têm um filho adotivo aqui, e o nome desse filho é Ló. Ló é filho do irmão de Abrão. E Abrão, irmãos, ele começa a obedecer o Deus que ele não conhece ainda, que ele ouviu a voz e resolveu sair, mas ele ouve a voz de Deus parcialmente. Ele obedece a metade do que Deus o manda fazer. É claro que é uma loucura você ouvir uma voz dizendo: sai da sua terra, junta tudo que é seu e vai embora. Sai da sua parentela, não é? E sai ao esmo, sai errante. Porque Deus não disse: toma um ônibus aqui e vai ao Rio de Janeiro. Toma um ônibus aqui e vai a São Paulo. Deus disse: sai e vai para a terra que eu vou te mostrar. O sair é agora. Observe o texto. Sai-te da tua terra, né? Presente, sai, agora, é urgente, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei no futuro. Então ele sai hoje e Deus vai mostrar para ele no caminho para onde ele vai. Isso é coisa de louco, irmão. Isso é coisa de quem acredita na providência de Deus. Não tem como você viver Cristo, viver o Evangelho, viver as coisas de Deus, sendo um homem catedrático, sendo um escolar, sendo um estudioso, sendo alguém que vive em razão sobre razão, porque a Bíblia Sagrada é um livro de fé, não é? E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus para nós é verdade, só que a palavra de Deus que é verdade para nós, ela precisa ser vivida pela fé. Não pelo que se materializa, não pelo que a gente pega, não pelo que a gente vê. A gente vai ao Rio de Janeiro milhares de vezes em um ano, não é expressão forte de dizer, porque nós temos muitas igrejas no Rio. Então a gente vai constantemente ao Rio de Janeiro e a gente vai às vezes 3, 4 vezes no ano na mesma igreja no Rio. Mas todas as vezes que a gente sai, a gente já pega lá no nosso Google Maps, que já está salvo o endereço da igreja, e coloca lá. E a desculpa não, é porque tem radares e o Google Maps vai me avisar sobre os radares. Quando, na verdade, a gente quer ter certeza do endereço que nós estamos indo. Afinal de contas, Rio de Janeiro é cidade maravilhosa na música, mas é terra do bang bang, né? Então, se perdeu lá, o chumbo pode ser ardido. Então, irmãos, olha só, a gente vai sempre lá e a gente sempre coloca o GPS. Agora aqui, Abrão sai guiado pelo GPS Deus, pelo GPS Espírito Santo, pelo GPS divino. Ele sai. Mas por que ele obedece parcialmente? Porque ele toma consigo Ló. Ló não era família, Ló era parente. E Deus, a ordem aqui é o seguinte: a ordem de Deus é deixar pai e mãe. Ele deixa a casa de seu pai. A ordem aqui, irmãos, ela se torna até uma redundância, porque Deus fala, vai deixar o homem pai e mãe lá em Gênesis 2.
Agora Deus fala, sai da casa do teu pai. Mais uma vez, ele sai. Mas eu não quero você no meio da sua parentela. Ele pega e leva o sobrinho. Alguns vão dizer que ele era um filho adotivo, para melhorar Abrão aqui, que é o pai da fé. Mas eu creio que ele obedece a Deus parcialmente e leva Ló com ele. Muito bem. Ele vai para a terra de Canaã. Quando ele pisa em Canaã, não é? Canaã, irmãos, já está povoada e ele, então, vive uma fome muito grande em Canaã e de Canaã ele desce ao Egito. Mas quando ele vai chegar no Egito, que já é uma potência, já é um lugar, já é um reino bastante avançado, ele então tem medo, não é, de os homens o matarem por conta de Sarai, que era uma mulher muito formosa, muito bonita. Então agora Abrão, que saiu de casa, deixou tudo que tinha, para viver na dependência de Deus, com sua mulher e seu sobrinho, com a sua família, ele então resolve falar uma mentira. Ora, se ele saiu, irmãos, guiado pelo Espírito de Deus, para que temer e para que mentir? Então ele arma uma mentira com ela, uma mentira premeditada, né? As pessoas dizem, e é bem verdade, não existe pecado grande nem pecado pequeno. Mas existem pecados que são premeditados. E existem pecados, irmãos, que nós agimos no impulso, não é? Você está no trânsito, tomou uma fechada, quando você pensou que não, você falou para a pessoa que te fechou, ô cego Bartimeu, Jesus cure a sua visão, né? Eu saí da minha casa às 6h30 da manhã na minha bicicleta, na minha Aro 29, e eu gosto da velocidade. Quando eu entrei em frente ali, a rotatória do batalhão, saiu um carro, irmão, cruzou a faixa aonde é do ciclista, e eu freiei, irmãos, com tanta força, que a bicicleta empinou a roda de trás, e eu pulei da bicicleta, e olhei para ele e falei, cego Bartimeu. Ele parou o carro, irmão. Sinceramente, meu palavrão, né? Cego Bartimeu, que Jesus te cure, toque nos seus olhos. E ele ficou me pedindo desculpa, eu montei na bicicleta e fui embora. Até porque se ele quisesse brigar, eu ia apanhar dele, né? Fui embora, né? Mas depois eu já arrependi, falei, meu Deus, é o Francisco. Eu pastoreei uma igreja na rua dele. Ainda bem que eu chamei de cego Bartimeu, né? Não é verdade? Porque eu pastoreei uma igreja de frente à casa dele, 3 casas. Então, meus irmãos, eu arrependi, pedi perdão, mas foi uma coisa no estupim, sem querer, não é? Quando eu vi, já tinha falado. Mas o pecado premeditado, ele certamente tem um julgamento diferente. Observe Natã, quando chega para falar com Davi. Ali, Davi premeditou tudo, premeditou o adultério, premeditou o assassinato, enfim. É um crime que a pessoa tem noção do que está fazendo e não agiu por impulso. Então aqui é um pecado de Abrão premeditado. Agora, o problema é que Deus, irmãos, ele tem tanta reverência ao casamento, que Sarai vai para a casa do faraó, do Egito, porém o faraó fica doente. Por quê? Ele possuiu algo que não era para ele. Aquela mulher tinha um dono. E Deus, irmãos, foi tão tremendo que a Bíblia não explica para nós aqui, mas o texto é claro em nos fazer saber que o faraó do Egito soube divinamente que a enfermidade, que o problema que ele havia tido, e alguns estudiosos vão dizer que eles foram feridos com hemorroidas, vai dizer então que, a gente vai entender então, que Deus fala para ele, olha, o problema aqui é porque essa mulher não é sua. E olha só que tremendo, né? E ele chega para Abraão e fala, rapaz, por que você mentiu? Por que você falou isso? Olha, irmãos, aquele que está sendo guiado por Deus, vai para uma terra idólatra e acaba Deus falando com alguém que serve deuses pagãos, não é? Acerca daquele que está andando guiado por Deus. Então, Abraão aqui, irmãos, ele tem o seu primeiro deslize, o seu segundo deslize, e um deslize muito sério. Qual seria a atitude certa de Abrão sendo casado com Sarai? Vamos ver o que diz Efésios, capítulo 5, versículo 21 a 26. Como a sua mulher deve ser tratada? Enquanto você abre, se você quiser anotar adiante,
Eu disse aqui o seguinte, que nós estamos diante de 3 portas que conduzirão você e sua família ao altar do Senhor. A primeira porta é o casamento, ordenança divina. É hoje. Semana que vem os filhos são herança do Senhor. E na outra semana minha família e eu no altar do Senhor. Tá, então vamos lá. Efésios 5, 21 está escrito da seguinte forma: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo o próprio Salvador do corpo. Opa! De sorte que assim a igreja está sujeita a Cristo, e assim também as mulheres sejam sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água da palavra. Oh, querido! Aqui esse contexto fala para as mulheres. Primeiro, sujeitai-vos uns aos outros. Nós somos devedores uns dos outros. Eu de minha esposa Priscila, Priscila de mim, do presbítero Carlos, da missionária Regina. Nós devemos sujeitar uns aos outros. Mas as mulheres devem sujeitar aos seus maridos, como também ao Senhor. Como que você sujeita ao Senhor? É por obrigação? Você sujeita ao Senhor por amor. Você aceitou o plano de Cristo na sua vida e se sujeita, se obedece ao Senhor por amor. Amor voluntário. Você não está aqui porque ninguém colocou uma arma na sua cabeça hoje, ou porque você tem uma dor e você veio aqui. Você não veio aqui impulsionado por outro sentimento, senão de estar na presença do Senhor. Simplesmente por servir pelo que Ele é, nem pelo que Ele tem para te oferecer. Não? Então, meus irmãos, sujeitar ao marido como se sujeita ao Senhor. A gente serve ao Senhor como o escravo da orelha furada, que chegou no ano do jubileu, furou a sua orelha para declarar para todas as pessoas que é escravo porque quer ser escravo. Não é? Nós servimos a Deus porque nós queremos servir a Deus, e essa é uma linguagem muito pentecostal. Porque algumas linguagens tradicionais, alguns ramos calvinistas, vão dizer que nós fomos escolhidos e por isso nós servimos a Deus. Sim, é Deus quem nos escolhe. Só que nós precisamos aceitar o plano dele em nossas vidas. Não é? Nós precisamos querer o plano dele para nós. Se não fosse assim, aquele jovem rico, possuindo muitas herdades, não teria saído cabisbaixo, triste, porque escolheu servir os seus bens. Então nós estamos aqui porque nós queremos. Nós estamos aqui porque nós escolhemos estar aqui. Não é Deus? O amor de Deus veio sobre nós, nós abraçamos esse amor e resolvemos viver esse amor. Então nós estamos sujeitos a Cristo porque nós queremos. Então a mulher vai se sujeitar ao seu marido em amor, como se sujeita ao Senhor, não por obrigação. Não amarra, né? Então vamos lá. E o marido? O marido como cabeça, o marido ele deve sofrer tudo por ela. Abraão então, irmãos, ele está completamente errado. Porque para conservar a sua integridade física, ele coloca a sua mulher em perigo. E se a gente deve amar a nossa mulher, ou se você deve amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja até onde? Hã? Você não sabe não, irmão? Responde aí. Hã? Olha o texto que nós lemos em Efésios. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Então Jesus foi preso, morto, raptado. Foi? Jesus se entregou. Porque Jesus é Deus, né?
Se ele dá um sopro, os soldados caíam, estava vivo até hoje. Mas ele se entregou voluntariamente em amor pela sua igreja, por nós. Então o marido deve se entregar voluntariamente pela sua esposa. E é isso que Abrão começa a errar. Abraão é o pai da fé, sim ou não? Abraão é um homem que Deus escolheu lá na terra de Harã, terra de idolatria, não é? E resolveu santificar esse homem. Ele fez um monte de besteira, mas Deus era com ele. Agora, por que, irmãos, que ele faz esse monte de besteira e ele continua sendo querido do Senhor e patriarca? Porque o Deus que se apresenta para os hebreus, Deus não se apresenta como Deus criador do céu e da terra. Deus não se apresenta como Deus que criou o universo, criou todas as coisas. Não, Deus se apresenta como o Deus de Abraão. Já pensou a referência da apresentação divina ser você? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus dos patriarcas. Aí vem José, né, através de Manassés e Efraim, também se torna um patriarca. Então sou eu o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Agora, por que a Bíblia não cuidou de esconder os erros aqui de Abraão? Por quê? Porque os homens que pisaram essa terra, exceto Cristo, todos eles estavam sujeitos às mesmas paixões que nós. Observe que Elias, o leão dos profetas, ele desafia os profetas de Baal, 450 de Baal, 400 de Acera, 850 ao todo. E de repente, depois de todo aquele desafio do Carmelo, cai fogo do céu, acontece aquela maravilha toda. Elias faz sabe o quê? Corre, irmão, esconde atrás, embaixo de uma árvore, quer morrer. Entra em depressão. Por quê? Ele é um homem. Então os homens, as mulheres, as pessoas têm os seus fracassos na vida. Tem os seus momentos de tristeza. Tem os seus momentos que sentem medo. Quem desafia 950 profetas? Quem, irmãos, zomba daquele monte de homens ao meio-dia, às 3 horas da tarde, fala com Deus mansamente, responde-me, Senhor, responde, 1 Reis 18, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo veja que há Deus em Israel. Quem, irmãos, é esse homem que faz tudo isso, profetiza segundo a sua palavra, sua própria palavra, que não ia chover sobre a terra, e Deus vai lá e assina embaixo, não é? E agora ele tem medo. Esse homem, irmãos, somos eu e você. Esse Abrão aqui sou eu. Esse Abrão aqui é você. Quem é essa mulher aqui que vive esse complô com o seu marido contra Deus? É a mesma mulher chamada Safira, lá do texto de Atos, Ananias e Safira. Embaixo da sua pele está essa mulher aqui. Embaixo da sua pele, meu irmão, está esse Abrão aqui. Embaixo dessa pele aqui está aquele Adão lá do fruto proibido, que a mulher o convenceu. Embaixo dessa pele aqui, dessa pele aí, está a mesma Eva, que ouve a serpente e come do fruto, dá para o seu marido, exerce influência sobre ele e ele come também. E nós, irmãos, somos os mesmos Adões, somos as mesmas Evas, somos os mesmos Abrãos, as mesmas Sarais, os mesmos Elias, os mesmos Ananias e Safira, que combinam e mentem juntos, porque nós somos pecadores na mão de um Deus misericordioso. Jonathan Edwards pregou um sermão, irmãos, que se tornou livro, filme, e o tema é Pecadores na mão de um Deus irado. E a história diz que ele pregava esse texto, esse sermão, e as pessoas que estavam no templo viam o chão se abrir e o inferno com boca imensa os tragando, de tão forte que foi esse sermão, Pecadores na mão de um Deus irado. Você pode colocar aí no Google que você vai encontrar esse sermão, né, maravilhoso. Porém, irmãos, nós somos pecadores na mão de um Deus misericordioso e tardio.
que independente das nossas falhas, Ele continua sendo Deus sobre nós e sobre a nossa casa. E é isso aqui que esse texto está nos mostrando. Que Deus, olhando para esse Abrão mentiroso, desobediente, não é? Ele está dizendo, eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus do filho dele, de Isaac. E eu também sou o Deus de Jacó. Ele não fala Deus de Israel, não. Não é que Israel quer dizer príncipe, Jacó, para muitos enganador. Ele fala, eu sou o Deus de Jacó, aquele enganador, eu sou Deus dele. Por quê? Porque não é quem eu sou. Não é, irmãos, como eu me apresento. Eu não sou salvo porque os meus olhos são azuis e o meu cabelo está caindo na testa. E porque eu sou de pura raça. Eu sou salvo pela maravilhosa graça de Deus derramada no Calvário por mim e por você. Por isso que eu sou salvo. Continuo sendo pecador, porém, um pecador lavado, remido e redimido pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa família aqui, irmãos, ela está andando na rota de Deus, porém cometendo alguns deslizes. Porém não consegue, irmãos, se chegar ao altar do Senhor que eles mesmos edificaram. Quando Deus falou para ele, irmãos, quando Deus falou com ele, estando ele em Canaã, ele edificou um altar. E nós acabamos de ler isso aqui. Quando Deus falou com ele, irmão, lá em Canaã, ele resolveu edificar um altar, fazer um culto a Deus, não é? Aceitar o plano desse Deus na sua vida. Porém, irmãos, não só porque ele fez esse culto a Deus e ele resolveu obedecer a Deus parcialmente, ele deixou de errar, deixou de deslizar. Só que o Deus que nós servimos é um Deus tardio, longânimo, e ele oferece para essa família aqui uma segunda chance. E a segunda chance, irmãos, na segunda chance vem Isaac, não é? E na segunda chance Deus faz prevalecer o versículo de número 3. Está com a Bíblia aberta aí? Versículo 3 de Gênesis 12, que é o texto base dessa noite. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem condição aqui? Não tem. Quem respondeu não? Não tem condição. Ah não, se for macumbeiro, não abençoo. Se for idólatra, não abençoo. Se for espírito, não abençoo. Se for kardecista, católico, não abençoo. Não, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão é Jesus? Não. O próprio Jesus disse, até dessas pedras a gente pode suscitar filhos de Abraão. Filho de Abraão, todo mundo está aí como filho de Abraão. Então em ti, Abraão, e através de ti, eu vou abençoar todas as famílias da terra. E olha só o que Deus faz. E olha só o que Deus fala para ele. Se tu, Abraão, uma bênção. Não é? Vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção. Deus aqui, irmãos, não dá outra opção para Abraão. Deus disse para ele que ele vai ser essa bênção maravilhosa. Então nós entendemos aqui, irmãos, que o texto que a priori aparece o termo família na Bíblia. E eu, como sou meio, como diz minha mãe, xereta, eu procurei lá o que designa família. Família é um grupo de pessoas que vivem sob debaixo, né? Sobre, por cima, sob está por baixo. Sob o mesmo teto. Exemplo, o pai, a mãe e os filhos. Isso é família. Quem que Deus manda Abrão deixar? Parentela, casa do pai. Não é? Para viver com sua família. Então a gente já começa a lembrar aquele ditado que a gente ouve quando a gente é jovem ou adolescente, né? Ou está querendo casar, quem casa quer casa. Quem casa precisa ter o seu canto.
Quem já morou no fundo da sogra, em cima da casa da sogra, ou a sogra no fundo, ou dentro da casa da sogra, sabe que por mais que a sogra te ame, a casa da sogra não é a sua casa. Eu tenho 17 anos de casado, 17 anos, faço em dezembro agora. E se eu fosse me casar novamente, eu me casaria com a Priscila de novo. O meu sogro e minha sogra são como pais para mim. Fazem coisas para mim que não sei se fazem para os filhos. O meu sogro me tem como filho. Minha sogra também, eu tenho certeza. Só que dentre esses 17 anos, eu nunca abri a geladeira da casa da minha sogra. Minha sogra chega na minha casa, deita na minha cama. Às vezes eu chego na minha casa, minha sogra está na cama, meu sogro está no sofá, assistindo futebol, e eu sobrei, irmão. Eu não tenho sofá nem cama para deitar. E eu não abro geladeira na casa deles. A minha esposa queria pegar o carro do pai dela emprestado quando bateu, eu não deixei. Porque nós temos que ter limites. Talvez se a minha esposa fosse a filha única, talvez eu abriria a geladeira dela. Mas ela tem 3 irmãos, homens como eu. E eu também sou sistemático. Eu também gosto de limites dentro da minha casa. Limites dentro da casa do meu pai e da minha mãe. Limites. Então, se eu gosto de limites, de impor limites, na casa da minha sogra também tem que ter limites. Isso para nós é muito importante. Não sei se tem ainda, mas a minha sogra tem época que tem. A minha sogra e meu sogro, a chave da minha porta, o controle do meu portão. Já aconteceu da gente chegar em casa e eles estarem lá. Nós damos essa liberdade a eles. Mas eu, como genro, não me dou a liberdade de abrir a geladeira da casa dela. Porque eu sei o que a Bíblia diz a respeito de mim. Eu deixei meu pai, a minha mãe, quando eu estava saindo, irmãos, para casar na igreja. Eu casei sexta no civil e sábado na igreja no dia subsequente. Quando eu estava saindo, irmãos, na garagem, para entrar no meu carro, e meu pai: moleque. Aí eu olhei para ele. A chave, aí eu... Chave? Que chave, pai? Chave da porta da sala e o controle do portão. Eu fui tirando a chave, não perguntei nada, não sou doido, né? Quando eu entreguei para ele, ele falou para mim: a partir de hoje, essa aqui não é a sua casa mais. A partir de hoje, a sua vida segue. E aqui você não mora mais. Nessa casa mora eu, sua mãe e suas irmãs. Pois você agora é senhor de si. Eu fiquei magoado, irmão. Eu fiquei triste. Porque meu pai não via a hora, né? De eu ir embora daqui. Mas eu entendi, irmãos. Eu entendi que ele queria de fato que eu fosse homem. Ele estava dizendo para mim que a decisão que eu tomei era para toda a vida. E diga-se de passagem, meu pai foi casado 42 anos com minha mãe. Ele não era gente, não. Para minha mãe, né? Para a gente, glória a Deus. Mas para minha mãe, ele não era gente. Mas é um homem que nós nunca ouvimos falar um palavrão. Um homem que nunca desrespeitou um filho. Um homem que esperava quem estudava de noite chegar para jantar todo mundo junto. Família tinha que estar junto domingo. Sentar e comer junto todo dia. Em todas as refeições possíveis. Ele tinha o lugar dele, a cabeceira da mesa. E naquele lugar ninguém se sentava. Por quê, irmãos? Porque se entendeu o que é constituir uma família. E pela família dele, ele lutou mesmo estando desviado dos caminhos do Senhor com todas as suas forças. Lutou e venceu, pois morreu casado. 42 anos de casado. A bicicleta que ele vendeu para comprar o terno para casar, hoje está comigo de volta. 42 anos de casado, ele vendeu a bicicleta para casar, e tem 8 anos que ele morreu, a bicicleta tem 50 anos até aí, né? E ele comprou de segunda mão e vendeu para comprar o terno. Eu fui atrás da bicicleta e peguei a bicicleta de volta. Está lá. Vocês vão me ver chegando nela aqui um dia.
Meus irmãos, Deus, quando ele olha para Abrão, ele está apontando para você e para mim. Quando Deus ele escreve lá no Novo Testamento, Epístola aos Efésios, ele está instruindo a igreja através de Paulo como nós devemos viver em família. Mulher, esteja sujeita ao seu marido, como ao Senhor. O Senhor trata mal a sua mulher, a sua noiva, a igreja? Não, o Senhor ama, o Senhor morre por ela. Então, para que a sua esposa seja sujeita a você, meu camarada, você tem que ser um homem como Cristo. Morrer por ela. Viver por ela. Amém? Vamos lá. Nós lemos aqui Efésios, não sei se você anotou aí. Nós vamos ler agora o Salmo 127, verso 1 e 2. Porque hoje nós estamos falando só do casal, tá? Por isso nós vamos ler o 127, 1 e 2. Está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão ou à toa vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Tem uma outra versão que vai dizer, pois assim dá o Senhor a prosperidade aos seus servos enquanto eles dormem. Então o que Deus está falando aqui? Aleluia. Que se o Senhor não edificar a casa. Quem já casou há mais de 10 anos aqui? Quando a gente vai casar, a primeira coisa que a gente pensa é aonde vai morar. Né? Tem uns que ousam ter a moradia e não ter a noiva. E nos dias de hoje, para alguns é mais fácil ter a casa do que ter o cônjuge, né? Para colocar dentro da casa. Agora nós vivemos também num contexto em que, em nome de se construir uma casa e ter um apartamento, as pessoas se desdobram para isso. E está certo. Né? Porém, irmãos, eu coloquei como item 2 aqui a seguinte coisa. Decidir se casar não é a mesma coisa que construir uma casa. Decidir, presta atenção aqui, por favor. Decidir se casar não é a mesma coisa que construir uma casa. Decidir se casar é decidir construir um lar. Anota isso, você já anotando que é um subtópico. É a mesma coisa que construir um lar. Então, construir uma casa, para algumas pessoas é muito simples. Né? Para mim, por exemplo, que sou filho de construtor, construir uma casa para mim, se eu tiver 100% de tempo e dedicação, em 3 meses, eu coloco você morando em uma casa. Em tempos antigos, que nós tínhamos uma equipe boa, irmão, em 3 meses, se marcar, a gente entregava 3 casas. Um casarão, uma mansão, aí de 500 metros quadrados, construiu uma casa naquele tempo, com tudo que a gente tinha, 8 meses, 1 ano de obra. A gente colocava uma casa de 500 metros quadrados pronta, 5 suítes, água quente em todas as torneiras, aquecedor solar, né? Tudo que você imaginar dentro de 1 ano. Mas casar, irmãos, não é como construir uma casa. Ou a gente não deve medir o tempo de contrair o matrimônio com edificar uma casa, comprar uma casa, um apartamento. Nós precisamos olhar à nossa volta para nos casarmos. E às vezes, nesse viés de querer ter tudo, um trabalha no horário administrativo, faz faculdade à noite, o outro trabalha de 0 hora e faz faculdade de dia, e eles conseguem se ver dormindo sentado no sofá da sala, no domingo, depois da escola dominical, se é que vão à escola dominical. Porque se você, que pretende constituir uma família, e pretende ir na igreja só no culto, domingo à noite, você está lascado.
Por quê? Seu filho vai chegar no domingo à noite que vai achar a igreja um porre, uma chatice. Porque é domingo de manhã que tem atividade para ele. É na escola bíblica. Eu ouço as pessoas dizendo, nossa, pastor, o céu é uma benção. Suas irmãs são uma benção. Como que vocês trabalham juntos? Como que vocês conseguem fazer tudo junto, mexer com dinheiro junto? Porque até casal briga por causa de dinheiro. Ou não briga? Quem é casado já brigou por causa de dinheiro? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Briga, irmão. Briga. Gastou muito. Não devia ter comprado isso. Que luz é essa? R$300. Você arranhou o carro, vai ter que pintar. Você furou o pneu. Briga por causa de dinheiro. Nós brigamos por causa de dinheiro. Famílias acabam por causa de dinheiro. Agora meus carros estão tudo velho, eu não estou ligando. Mas quando eu estou com um carro novo, aí não deixa minha mulher tirar o carro da garagem. É verdade. Quando eu estou com um carro 0 km, eu vou sair e vou tirar o seu carro. Espera aí que eu vou lá. Eu tiro meu carro. E falo, pera, eu rodo 80 mil quilômetros num carro sem encostar a roda no meio fio. Eu não abro a porta e bato na parede. Meu step, irmãos, eu vendo o carro, ele nunca pisou no chão. Porque quase que eu vou na frente do asfalto olhando para ver se não tem um prego para furar o pneu. Não é? Agora meus carros estão tudo meio velho mesmo, então está todo mundo usando tudo quanto é coisa, está tudo certo. Né? Então a gente briga por coisas corriqueiras. Coisas que o tempo leva, a ferrugem come. Uma criança que nasceu em 2018, 2016, é uma criancinha linda. Um carro 2016 está com 200 mil rodados, batendo lata para todo lado. Né? Então, irmãos, nós precisamos priorizar pessoas. Preste atenção, por favor. Nós precisamos priorizar pessoas e não coisas. Pessoas não se compram, pessoas se conquistam. Coisas se compram. Coisas se consegue trabalhando, ganhando, vencendo na vida. Agora pessoas não. E quando nós pensamos em casar, nós precisamos pensar em edificar um lar. Então olha quem é a sua candidata a sogra. Olha quem é o seu candidato a sogro. Olha quem são os seus candidatos a cunhados. Olha o contexto familiar, pois eles serão a sua parentela. Você vai ter que engolir a sua sogra o resto da sua vida em amor. Porque ela é mãe do que embaixo do céu é mais precioso para você. E se você não engolir a sua sogra, será difícil você conseguir um lugar no céu. Eu ouvi um pastor Mark Anderson, dizer que quem maltrata a sogra cospe no útero que gerou a sua mulher amada. Isso é inverso também. Então ame a sua sogra. Ah, mas a minha sogra, você que escolheu ela. Ah, pastor, mas eu casei, tinha 17 anos, casei pelos motivos errados. Problema seu. Esse problema não é meu. Esse problema é seu. Sua sogra é osso? Azar, irmão. Engole ela. Entra na casa dela com um copinho d'água na mão e vai tomando os golinhos para você conseguir engolindo. Porque você casou. Sogra, irmãos, é a mãe da sua esposa, para você que é homem. Eu vou dizer uma coisa a você. Seus filhos, preste atenção aqui. Seus filhos serão muito mais ligados à avó materna do que à avó paterna. Ah, pastor, lá em casa não é assim. Então, é uma exceção. Porque na maioria das famílias, as crianças são mais ligadas aos avós maternos. Porque quando a criança nasce, é a mãe que cuida da filha. Né? Não é a sogra que vai para a casa da filha. Não, é a mãe que cuida, ajuda a sarar o umbigo. Tem alguma coisa assim contraditória no que eu estou dizendo? Então é isso, irmão. Sua sogra, você é homem, sua sogra vai estar constantemente dentro da sua casa. Se ela for uma sogra, 10. Ela não vai deixar a filha dela ter um filho e ficar 15, 40 dias sozinha. 40 dias sua sogra vai ficar dentro do seu barraco, irmão.
As duas vão dormir na sua cama. Seu filho mais velho vai dormir na cama dele. Você não vai dormir no berço, você vai dormir na sala, na chó. Você está rindo? Quero ver você achar isso bonitinho dentro da sua casa. Você está acostumado a chegar em casa igual o Michael Jackson. Um sapato fica aqui, ó. O outro lá e sai chutando tudo e vai embora. Né? Sua sogra no seu barraco, eu duvido, irmão, que você faz isso. Fala, meu filho, tem consideração. Sua mulher está de neném novo, está de ponto. Eu estou aqui trabalhando igual uma louca, lavando fralda, fazendo um monte de coisa, você espalhando as coisas dentro de casa. Não, irmão. Sua sogra dentro da sua casa há 40 dias é pior do que a sua mãe. É. Só que você escolheu. E se você aborrecer sua sogra, você aborrece a sua esposa. Eu vejo casais, irmãos, em pé de guerra tão grande, que na hora que não tem mais o que falar um para o outro de ofensa, ele parte para os pais. Seu pai é um pingaiada. Sua mãe está aí, andando com um monte de homem. Suas irmãs, não sei o que lá. É, irmãos. Eu já presenciei isso dentro de gabinete. Eu já penso da seguinte forma: quando você tem muito o que falar para o seu cônjuge, fica quieto. Melhor coisa que você faz, porque você vai falar coisa que não deve ser falada. Fica quieto, irmão. Não fala. No outro dia, quando passar a ira, você fala. Às vezes vai ser a mesma coisa, só que o tom vai ser diferente. E você tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Você tem que sujeitar ao seu marido como você sujeita ao Senhor. E aqui na igreja você canta bonito, engrossa a veia do pescoço e canta: te louvarei, não importam as circunstâncias. Mas o seu Cristo é o seu maridão que está roncando com a cintura 56, 58 do lado da sua cama. Ele é o seu Cristo, você tem que se sujeitar a Ele como se sujeita ao Senhor. Ele roncando, babando, aquele bafo de onça de manhã, como o Senhor. Eu estou falando engraçado, mas eu estou tenso com essa palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo para a gente viver feliz está na Bíblia. E a gente não consegue viver, irmão, feliz. A família não consegue ser feliz. Porque a gente não consegue saber qual é o nosso papel. Minha esposa, sem trabalhar, eu não mexo com criança na escola, irmão. Eu não quero saber de reunião, eu não quero saber de escola, que se chegou atrasado, se nota vermelha. Só quando o negócio foge do controle que eu entro. Mas ela me abriu o sinal para mim, porque senão eu não me meto. Por quê? Eu estou hoje como provedor do lar. E ela como a organizadora do lar, a governanta do lar. Então eu levo o dinheiro. Não é? Eu dou a condição. E ela vai a curso de inglês, curso aí que ela, aula de reforço, sei das contas, eu não me meto com isso. Ela fala comigo: vou ter que botar o fulano na aula de reforço, vou botar o fulano no inglês, vou não sei o que lá, e eu vou só, né? Você viu necessidade de vir? Então toma, vai lá. A hora que acabar a gente vê o que faz. Agora, quando os dois trabalham, aí, irmão, o paizão está na escola. Aí, coitada da diretora da escola. Essa aqui do Ebenezer, tadinha. Eu chegava para ela e falava: eu também sou professor. E se ele não está aprendendo com esse tipo de linguagem, você tem que colocar outra. Você precisa usar outra figura de linguagem para que ele entenda. Enfim, nós precisamos saber os nossos papéis. E o seu papel, mulher, é se submeter como a Cristo, em amor. E o marido, como Cristo, amar a sua mulher. Eu não sei o que é pior. Eu acho que para o marido é pior. Né? Morrer pela mulher. Tem uns homens que vê uma barata e hoje liga para o caso do pastor. Meus irmãos, a primeira referência bíblica, não adianta fazer cara feia para mim os homens não, irmão. Deus me deu isso aqui, foi semana passada. Quanto mais você torcer o nariz para mim, mais pegado o negócio vai ficar. Aqui.
Não vou falar de divórcio ainda não. Salmo 127, nós lemos aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, se não for o Senhor, irmãos, aquele que edificar o nosso casamento, não adianta a gente querer construir casa. A gente precisa primeiro construir um lar. E quem vai construir esse lar? Sou eu? Sou filho de construtor, irmão. Eu faço casa em 3 meses, 8 meses, 1 ano. Essa casa aqui, irmão, quem pode edificar é só o Senhor. Se você tem 20 anos de casado, 30 anos, 10, 8, 3, você só está casado porque o Senhor está edificando a sua casa. Mas meu marido não é crente, o que é que tem? São benditas todas as famílias da terra? Eu puxo sozinha, não tem problema, Deus está lá por causa da senhora. São benditas todas as famílias da terra, e é Ele quem edifica a casa. É o Senhor quem faz crescer a casa. E o Senhor não edifica a casa fica pronta, e ano que vem a gente pinta, faz uma varanda. O Senhor edifica, constrói a casa todos os dias. Ou vocês acham que eu disse aqui que se eu pudesse me casar mais uma vez, eu me casaria com Priscila de novo, porque a Priscila é a melhor mulher do mundo? Fica com ela 3 dias para você ver. É porque quem edificou a casa foi o Senhor. É porque eu sei que foi Deus quem me mostrou a Priscila. É por isso. É porque eu não me vejo casado, pastoreando igreja, gerenciando problemas, acordando de madrugada. Oh, meus irmãos. Oh, madrugadas e madrugadas. E a Priscila comigo ali nas madrugadas. Madrugada de um pastor, irmãos, que se preocupa com as almas, são longas madrugadas. Não pense você que o divórcio na igreja não tira o sono do pastor. Minha esposa está aí, é muito testemunha disso. Não pense você que a rebelião na igreja não adoece o pastor. Não faz o pastor ter o desejo nem de passar na rua da igreja mais. Não pense você que um suicídio na igreja faz com que o pastor pense madrugadas e madrugadas que o seu ministério não existe. Vou parar por aqui. Vou falar só mais uma. Sepultar criança recém-nascida, de pessoa que você ganhou para Jesus, era bandido. Então são muitas madrugadas sem dormir. Eu queria gravar aquele vídeo ontem, procurei luz, procurei um lugar melhor, porque os meus olhos estavam tremendamente roxos e fundos. Porque o pastor que não ora pela sua igreja, ele peca. E o pastor que ora se preocupa. E a preocupação foge o sono. A preocupação, irmãos, nos faz fugir o sono. E às vezes você fala uma coisinha comigo assim, você pensa que você não falou nada. Mas aquilo me tirou 3 noites de sono. Porque eu me preocupo com você. Você pensa que a pessoa chega aqui, no sapatinho de algodão, fala milhares de mentiras, depois sai daqui e leva 20 pessoas, abre uma igreja, e eu estou tranquilo, irmãos, eu não estou não. Porque a Bíblia diz que o lugar do rebelde é no inferno. Eu estou preocupado com as almas. As almas estão sobre mim. Ah, não, foi embora, não foi embora não, irmãos. Eu vou dar conta. Os meus companheiros mais próximos de ministério, fica para mim, pastor, sai do Facebook, desliga, sai. Isso vai adoecer o senhor. E a minha esposa ao meu lado. No ápice do desespero, eu acordo pela madrugada chorando. E eu tenho certeza que quem escolheu a Priscila para mim foi o Senhor. Porque se não fosse, irmão, vocês não têm ideia. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia o que esses 20 anos já fizeram comigo. Então, se não fosse uma mulher escolhida por Deus,
Quando Deus falou comigo que a Priscila seria missionária, foi o dia que Ele me fez entender que ela estava numa missão. E a missão dela era o meu ministério. Porque por muitas vezes eu voltei aqui, eu voltei na outra igreja, porque ela segurou na minha mão e me fez chegar aqui. Confesso aos irmãos que quando eu conheci a Priscila me chamou a atenção. Morena, índio, cabelo lisinho, né? Falei, não vou gastar com a chapinha. Me encantei com a beleza dela de início, né? Mas depois eu fui entendendo o que Deus tinha para nós era muito maior. Percebe que a gente está sem comer, que os problemas não deixam a gente ter fome. Vai lá e faz uma coisinha gostosa, pouquinha, para a gente degustar. Você tem que casar com alguém que Deus tem escolhido para você. Você deve fazer esse que você se casou, essa que você se casou, ser a escolhida de Deus para você. Facilite as coisas. Seja menos rígido. Seja menos rígida. Seja mais maleável. Às vezes uma irmã da igreja fala para mim, pastor, meu marido não queria que eu viesse à igreja, queria que eu ficasse em casa com ele. Eu falo, por que você não ficou? Era melhor você ficar em casa com ele, assistir o culto online no outro dia, mas ficasse em casa com ele, pregando para ele que o amor que você sente por ele é como o amor que você sente por Cristo. Meu marido me pediu para ficar, pastor, é Santa Ceia. Toma depois com o Medesael aqui. Mas fica com ele lá, gente. Prega para ele o amor de Deus que você vive. Seja sábia. Não é a mulher passarinho sabiá, não. É sábia. Tá? Então, irmão, se o Senhor não edificar a casa todos os dias, em vão trabalham os que a edificam, os trabalhadores. A gente corre muito atrás do dinheiro. Um trabalho, o outro trabalho, estuda daqui e dali, e a gente se vê pouco, a gente se encontra pouco. A gente investe pouco na família. A gente investe no metal, a gente investe no concreto, a gente investe nas coisas, esquecemos de investir nas pessoas. E investir, não é investir dinheiro, vou comprar joia, eu vou comprar roupa, vestido, é investir tempo. Sábado eu saí do trabalho e falei com a Priscila assim, lá pelas 2h30, 3 horas, a gente vai lá para a casa do Benedito, correndo daqui e dali e tal, vamos tomar um sorvete? Sorvete, irmão, eu tomei uns, gastou, ficou caro, porque eu tomei um monte, né? Olho Grande, eu e o Caleb, quebramos a sorveteria. Mas, na verdade, não era o sorvete que eu queria, era sentar um pouquinho, num ambiente diferente, né? Brincar, falar um pouco de bobeira, né? Sair um pouco da rotina, do dia a dia. Você não tem dinheiro, dá uma volta na praça, sai nessa ciclovia aqui, vai até o final, volta, caminha, conversa, fala bobeira, conversa coisas de filme, conversa as coisas aleatórias, coisas saudáveis, coisas boas, não é? Seja o seu cônjuge, o seu melhor amigo, porque é esse relacionamento que Cristo quer. Você não conversa com Deus, você não ora, você não louva a Deus, ô Jesus, glória a Deus, eu te louvo, eu te adoro, eu te amo, Jesus. E tem as topeiras que ficam 1 ano sem falar para o outro que ama. Ela sabe que eu amo ela. Moela quem tem é galinha, irmão. Fala, se você ama, fala. Depois que morrer, não faz gracinha no caixão. Eu te amo, não sei o que lá que eu falo, para com esse negócio aí. Morreu, agora não adianta você falar mais nada. Tem que falar enquanto está vivo. Na hora que ela acordar, irmão, que cabelo 6h30 da manhã, parece que vai sair na vassoura das 8. Você olha dentro dos olhos dela e fala, nossa, como você está linda. Aqueles olhos, parece que ela enfiou o dedo no 220 na tomada. Pá! Ela arrumou a casa o dia inteiro, né? Você fala, como você está cheirosa. Fala, irmão. Fala, irmão. Fala. Que depois que morrer não adianta falar mais. Ela está suada, sabe que não é verdade. Mas ela sabe que você está querendo agradá-la. E vice-versa. Né? Simples assim. Nossa, você ficou tão jovem com essa roupa. Ficou parecendo um velho de 100 anos. Mas você fala que ele ficou jovem.
Porque isso agrada. E quando a gente se sente feliz, com a nossa autoestima legal, a gente fica realmente bonito. Não é? Eu disse para o Caleb que o Carlão é mais velho que a Mônica há mais de 10 anos, né? O Caleb falou comigo, que isso? Não pode? Não parece? O Carlão tão bonitão? O Carlão é mais velho que seu avô, Caleb. Não é não, pai. Você tá viajando. Eu falei, não é, filho. Nossa, o Carlão tá bonitão pra caramba então, hein? Não tem nem cabelo branco direito. O Carlão tá muito bonito, pai. A gente indo pra escola, né? E ele falou, o Carlão tá muito inteiro. Nem parece que ele é da idade da Mônica. Eu falei, pois é, meu filho. O Carlão é bonito mesmo, né? Jovem mesmo. Mas por quê, irmão? Casado com uma mulher mais nova, né? Que dá um pano no cabelo, chega aí nos tecidos. O Carlão também, pum. Um ajuda o outro, né? Não é assim, Mônica? Um estriba o outro. Ah, eu tô com dor aqui. O outro, nossa, você não sabe, eu tô quase morto. Nossa. Aí a casa vira um ferro velho, irmão. A casa vira um museu. Agora um tá com uma dor, vai lá, faz uma massagem e tal, tá bem. Melhorou nada, mas você fala que melhorou para o outro ficar felizinho, que a massagem dele foi boa. E vamos vivendo a vida e sendo felizes. Para de reclamar, para de murmurar. O cara demorou 15 minutos para chegar, você já está tentando, sabe onde o cara está. O meu telefone no trabalho, quando toca, irmão, e é a Priscila. Ah, irmão, sei que alguma coisa muito séria aconteceu. Porque ela não me telefona. Porque ela sabe que eu saí para tal lugar, do tal lugar eu vou em tal lugar. Se por acaso eu for do tal lugar para o tal lugar, que ela não sabe, eu vou ligar para ela e falar, eu estou saindo daqui, indo para outro lugar. Pensei que fosse ficar aqui, não está. Não estou. Estou viajando longe, eu digo para ela, estou em Belo Horizonte. Estou passando agora em Três Corações. Não é? É o marido dela, que ela tem que saber pelo menos onde, em que altura ele está da viagem. Então, irmãos, se o Senhor não edificar a casa, você trabalha em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se você trabalhar demais e não viver, não vai adiantar. O troco da vida, a gente trabalha pelo troco. Sim ou não? O salário é o troco do trabalho. E se você não viver a sua vida, a vida não vai te dar o troco necessário. Você vai trabalhar muito, poupar dinheiro, e outras pessoas vão desfrutar daquilo que você poupou. Tomara que sejam os seus filhos. Tomara que não seja o Ricardão. Ou a Ricardona, né? Tomara que sejam os seus filhos que desfrutem disso. Então, é inútil trabalhar, levantar cedo, de madrugada, repousar tarde, ou seja, levantou de madrugada, fez hora extra, comeu pão suado, pão de dores, pois o Senhor dá aos seus santos servos enquanto eles dormem. Prosperidade vem de Deus. Não adianta. É Deus quem prospera. Tem gente rico, milionário. Você vai na casa dele, o BMW dele está embaixo da lona. O Mustang dele está embaixo da lona. Ninguém toca, ninguém anda, ninguém pode pôr a mão. Eu tenho um primo, meio dos mais velhos, que viveu nesse teor. Trabalha, constrói, faz casa, tal. 10 anos de casado, sem filho, só trabalhando. Opção por não ter filho, tá? Não, porque não tinha problema. Decidiram não ter. Decidiram ganhar dinheiro e trabalhar, estudar, não sei o quê. Um dia tiraram férias por muita obrigação, porque a empresa não queria nenhum dos dois mais, tiraram férias juntos. Depois de 10 anos de casado, um mês de férias juntos, se divorciaram. Porque descobriram que em 10 anos eles não sabiam quem era o outro. Construíram coisas, mas a casa não foi edificada. Ganharam dinheiro, mas ele deixou tudo para trás. Ela jamais morou na casa sem ele. Não adiantou nada o que eles ganharam, o que eles lutaram na vida. Então, irmãos, não vamos granjear coisas, vamos granjear pessoas. Amém? O importante desta igreja aqui não é a edificação, não é o prédio. O importante dessa igreja são vocês. Veio a pandemia, a gente fechou tudo aqui. Eu não vim aqui nem um dia, irmãos. O teto da igreja mofou. Porque o teto do banheiro mofou. Porque eu precisei montar uma estrutura para levar o pão até você, a palavra até você. Eu não vim aqui um dia sequer de igreja fechada. Eu não vim nem um dia aqui.
Porque a minha igreja estava online e eu precisava trabalhar essa igreja online. A minha igreja não está aqui nesse prédio. Se alguém chegar aqui e falar, esse prédio não pertence mais a vocês e tal, papapá, a gente se reúne embaixo da árvore ali, porque a igreja somos nós, são as pessoas. É bonito, é legal, é prazeroso? É. Só que tudo isso é pra gente. Nada disso aqui é pra... Ah, não, menino, você não senta no banco, não bota o pé, não cuida dessa caneta, esse menino vai riscar esse banco. Deixa riscar, irmão. Não é para riscar, né? Mas eu não vou deixar uma criança sentar no banco porque vai riscar o banco. Risca o banco, irmão. Se ela ouvir a palavra e crescer com a palavra no coração, tá ótimo. Ela riscou o banco, mas se tornou um crente no futuro. É isso. Entre chamar a atenção de uma criança de visitante, para o visitante nunca mais voltar na igreja, deixa a criança tocar o terror. Quando ele se tornar membro, a gente conversa. Não é? Porque o mais importante são as pessoas. Então o mais importante do seu casamento não é o dinheiro. Não brigue pelo dinheiro. Brigue pela sua esposa. Brigue pelo seu marido. Mexeu com o seu marido, mas o homem é uma peste. É, mas é seu marido. Briga por ele. Briga por ele no joelho, briga por ele no jejum, briga por ele na madrugada, briga por ele. Não entrega ele para bebida, não entrega ele para pombagira. Não abra mão daquilo que Deus entregou a você. Amém? Vamos dar uma aliviada nisso aqui, que ficou tenso. Deuteronômio 24:1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que não achar graça em seus olhos, por nela não encontrar coisa indecente, far-lhe-ás uma carta de repúdio e lhe a dará na mão e a despedirá da sua casa. Quando um homem Deixa lá, por favor. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por ela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. É a primeira vez que aparece divórcio na Bíblia aqui. Mas é por causa pode deixar no 1. É por causa da encontrar coisa indecente. Coisa que não é decente. Aqui está falando de adultério. Tá? Então a gente falando de divórcio aqui, agora, falando de casamento, né? E um trauma de casamento é divórcio. E o adultério, irmãos, ele é uma chave para o divórcio. Devo perdoar? Pastor, deve. Quantas vezes? Quantas vezes você conseguir? E a hora que eu não aguentar mais? Se você não aguentar mais, você me procura e a gente conversa. Vou pedir para você tentar de novo. E vice-versa. Se for mulher ou homem, eu vou pedir para você tentar perdoar. Agora, o dia que você chegar para mim, tomei uma decisão, não quero mais. Você não vai ser excluído, você não vai ser disciplinado, você não vai deixar de pregar, de cantar, porque você está exercendo o seu direito bíblico. Deus não criou divórcio. Observe, Deus criou o casamento. Não é? Mas, irmãos, por causa da dureza do coração, e por causa da infidelidade, da indecência, Deus permite o divórcio. Mas Deus não criou você para divorciar. Pastor, mas eu divorciei e casei de novo. Tá bom, irmão, agora não divorcia mais. Você aprendeu agora. Eu não divorciei, estou no segundo casamento, estou no terceiro, tudo bem. Mas agora você conhece a Bíblia, agora você sabe o que o Senhor fala sobre isso. Ah, mas isso é Antigo Testamento. Vamos ver o que Jesus fala então. Mateus 19, 4-9. Aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez e disse: portanto deixará o homem pai e mãe,
e se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne. Não é? E Jesus disse aqui, não é? Se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne? Não foi isso que está escrito desde o início? Primeiro aqui, o casamento, irmãos, ele é monogâmico, não poligâmico. Casamento é um casamento. O homem se unirá à sua mulher, não às suas mulheres. Ah, mas na Bíblia, no Antigo Testamento, fala de poligamia. Mas é o quebrar da regra. Porque quando Deus instituiu o casamento, Deus fez quantas Evas? Então para de gracinha, né, irmão? Deus fez uma Eva. Tinha quantos Adãos? Então pronto, irmão, é um para cada um. E acabou. Então aqui, e pode ser homem com homem, mulher com mulher, gente com bicho, que agora tem um negócio no Congresso lá para ser votado, o Bolsonaro não deixou, mas é ser votado para os filhos poderem se casar com os pais. Você que ainda é petista, chupa essa manga. Tá? Vamos lá. Então Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. E olha só, irmão. Deus não fala homem e mulher, Deus fala macho. E não fala mulher, Deus fala fêmea. Porque homem pode ser gênero humano, né? Então Deus criou macho e fêmea. Você é macho, acabou. Para você casar, você vai segurar a onda? Então vai. Você é mulher de verdade mesmo, você vai aguentar a bronca? Então casa. Criou macho e fêmea e os fez e disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E serão dois uma só? Ah, tá. Então tá. Então Jefferson aqui. Eu posso me desligar a minha metade aqui? Posso me mandar serrar o meio aqui? Porque eu sou constituído de uma só carne. Agora, como que eu vou quebrar isso? Às vezes, gêmeos siameses não conseguem ser separados, desligados. Então, como que tem essa conversa de, eu vou casar, se der certo, beleza, não der, eu separo, caso de novo, o que tem? Não, irmão. Casamento bíblico é isso aqui. E se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Tem gente aí, até pastor, que já pode montar um açougue de tantas carnes que ele tem. Uma carne, duas carnes, três carnes. Serão os dois uma só carne. Um casamento, acabou. Amém, irmão? Dá um glória aí que melhora. Vamos lá. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Por que, irmãos? Você está com a Bíblia aberta aí, Mateus 19, do 4 ao 9? Disse-lhes Moisés, por causa da dureza dos vossos corações. Não é? Dureza de coração. O que Jesus está dizendo? Perdoa. Quebranta. Ah, pastor, mas é meu marido, mulherzada na rua, pode levar uma doença para dentro de casa. Essa avaliação quem vai fazer é você, não sou eu. Meu marido me bateu, vou ligar para o pastor, liga para a polícia, não liga para mim não. Em nome de Jesus, eu não sou policial nem delegado. Liga para a polícia. Se ele te bateu, ele cometeu um crime. Eu sou pastor do conselho, falo para amar, para passear, tomar sorvete, picolé, andar no calçadão, isso que eu falo. Agora, deu caso de polícia, é polícia. Não liga para mim em caso de polícia. Liga para a polícia. Meu marido me bateu, quebrou meu dente. Então liga para a polícia, faz ocorrência e vai para o dentista, para você chegar rindo bonito aqui na igreja domingo. Mas não liga para mim, que eu não tenho nada a ver com isso. Te bateu, polícia. Não é o policial seu vizinho de folga, não, é polícia, vai na delegacia.
faz um exame de corpo de delito, chama a Maria da Penha, aquela viatura rosa. Os homens vão chegar, se ele dá uma de valentão, os homens vão quebrar ele no pau. Quero ver ele ser valente com a polícia. Ih, irmão, cada policialzão vai quebrar ele no meio e vai ver só que é bom para tosse. Ah, pastor, mas eu gostei, puxa vida, eu quero voltar com ele. Vai lá e retira. Você vai responder na justiça. Sabia? Se ele te bater, você for lá, fizer um boletim de ocorrência, depois você retirar, você responde. Vai dar cesta básica, abrir portão do fora no sol quente. Você vai trabalhar, fazer alguma coisa social aí. Então preste atenção nas suas atitudes. Eu conheço, irmãos, uma família que a mulher apanha quase todo fim de semana. Não é daqui da igreja, não, é vizinho meu. O marido é um senhor, usuário de droga. Homem bom. Bom vizinho, um homem cortês. Gosto dele. Só que ele é usuário de droga. E chega no sábado, ele quebra a banca, ele usa tudo que vocês imaginarem. E fica louco, desvairado. E ela, irmãos, o sabendo da forma que ele está, ela implica com ele. Ela mexe com ele. Ela desestabiliza ele até apanhar. E apanha. No outro dia, irmãos, os dois saem de mão dada cedo, caminhando, como se nada tivesse acontecido. Assim, simples assim. 17 anos eu vivo isso, vejo isso, não me meto. As primeiras vezes eu quase morri do coração, eu e Priscila. Agora a gente acostumou. Por quê? Acaba tudo bem. Mas por que ela apanha? Porque ela o provoca. Se um dia ela falasse comigo, eu ia falar, fulana, você também, né? Aprontou, fez besteira, está fora de si, está alcoolizado, está drogado, é no outro dia. Quando ele levantar, com a cara amarrotada, tomar um café, você senta aí. Ontem aconteceu isso, 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 isso e isso. Joga na cara dele quando ele estiver bom, porque ele bom, ele é um homem maravilhoso. Uma pessoa, um ser humano top, excelente. Então falta ali sabedoria. Eu acho que ela gosta de apanhar. Sinceramente. Porque a situação que ele se encontra, ele vai bater, não vai ter jeito. Então aqui, a dureza do coração, disse Jesus aqui, permitiu então que Moisés ordenasse aos homens ou permitisse que repudiassem suas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Quem que fez no princípio? Foi Moisés ou foi Deus? Foi Moisés ou foi Deus? Quem instituiu o casamento? Quem o divórcio? Moisés. Quem é maior, Deus ou Moisés? Então está aqui, irmãos. Deus instituiu o casamento e o divórcio foi criado pelo homem. Mas vamos lá. Vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, algumas versões já está adultério, e se casar com outra, comete adultério. Você quer separar? Tranquilo. Separe. Agora fica solteiro o resto da vida. Fica solteiro o resto da vida. Não é Antigo Testamento, irmão. É Novo Testamento, é Jesus, é a palavra. E agora? Pastor, mas aconteceu isso comigo, eu casei de novo. Tudo bem, irmão, você não sabia, mas agora você sabe. Vai divorciar, não tem traição, é simplesmente incompatibilidade de gênero. A gente, santo não bate. A gente não deu certo, não fala a mesma língua. Ele quer construir kitnet para alugar. E eu quero viajar para o Nordeste, conhecer as praias de Fortaleza. Nós separamos. Ele vai ficar construindo a kitnet dele andando de avião por aí, construindo praia. Organiza a vida, irmão. Um ano vocês constroem kitnet, no outro ano vocês vão em Fortaleza. Dá um jeito, mas fica junto. Se não for por adultério, não pode casar de novo mais não. E se pular a cerca é pior. A Bíblia está dizendo aqui que aquele que se casar de novo também comete adultério. Aquele que casa com o que adulterou, está em adultério. Porque quem traiu e separou não pode casar de novo. Quem foi traído, tá amado, pode casar. Casa. Eu não faço casamento divorciado, não, em hipótese alguma, mas
Tem pastor que faz. Então você vai lá, faz. Eu posso ser até seu padrinho. Porque eu não estou como sacerdote, estou como amigo, então eu vou. Agora, outro casamento eu não faço, não. Não faço para ninguém, irmão. Pode ser da minha família, eu não faço. Eu participar disso, não. Porque senão isso acontece, vai ter gente que todo ano eu vou estar aqui. Diante de Deus, dessas testemunhas, eu vos declaro, marido e mulher, até que a morte separe. Passa um ano, vem o cara aqui de novo. E diante de Deus, esse testemunho, que Deus é esse, irmão? Que testemunho é esse? Você está cansado de trabalhar de garçom na festa do miserável, irmão. De casamento, que ele casa todo ano. E eu estou aqui igual bobo, irmão. O pastor Jorge cantando num casamento, o Tiago, papapá, e a gente... O que é isso? Então, Deus é bobo, né? As testemunhas também. Se o negócio tem testemunha, irmão, é para alguém dizer, opa, não casa de novo não, alto lá. Eu fui no casamento dele. Eu vi esse cabra casando aí, a mulher dele é uma santa mulher de Deus, e ele largou dela porque ele é um sem vergonha, um devasso. É por isso que tem testemunho. Testemunha aqui na terra. Testemunha não é só padrinho, não. Padrinho é padrinho, para dar presente. A gente escolhe padrinho rico, com bufunfo, com dinheiro, para dar geladeira, fogão. Seja esperto, você que é solteiro. Não escolhe lascado que nem eu, não, que você está dendado. Escolhe padrinho que tem bufunfo. Fala, eu quero uma geladeira, padrinho. Agora, divorciou por causa de adultério, vai lá no cartório, casa, não me mete nesse meio, porque eu não faço casamento também. Mas, irmãos, divorciou por qualquer outro motivo que não seja adultério. Pastor, mas ele me bateu. Ele queria me matar. Eu larguei dele. Vamos fazer o seguinte, primeiro passo, vai na polícia. Vai na polícia, faz o boletim de ocorrência. Vocês não vão poder ficar juntos na mesma casa, vai para casa de sua mãe, para casa de quem? Sai de perto dele. Fala para ele, eu volto com você, eu volto para casa. Com a condição. Você entrega a sua vida para o meu Cristo. Seja sábia. Ele te deu um esbarrão, tomou umas pingas, te bateu? Não sai correndo de casa, assinando divórcio. Não, irmão, seja sábio. Ah, é? Uhum. Polícia. Polícia vai fazer vocês separar. Não pode ficar, vai ter medida de metros, não vão poder ficar perto um do outro. Vocês vão ter que obedecer isso aí. Mas e agora, pastor? Largo? Não. Você vai ficar lá, ele vai ficar cá, e você vai falar assim, ó, conversa lá com o meu pastor. Aí chama ele aqui no gabinetinho ali que a gente conversa. O diapasão do Espírito Santo afina ele bonitinho. Aí a gente chama vocês dois aqui na frente, domingo, faz aqui, ele quer, chama vocês aqui na frente, domingo, faz uma oração, você volta para casa, ele vai ficar pianinho. Se de fato ele quiser você, senão ele vai enfiar o pé na jaca, vai para o mundo, vai adulterar, vai prostituir, você tem um aval para você separar. Agora, te bateu, polícia. Esquece que eu estou vivo, em nome de Jesus. Que eu não luto nada, eu não sei, nem bodoqueiro eu tenho. Esquece de mim. Ih! É 190, né? A polícia, 190? Mais brabo lá em casa é minha irmã pequenininha que está ali atrás. 1,60 m, se não for nem isso, eu acho. Porque eu, coitado de mim, irmão, sou muito valente aqui no púlpito. Fora daqui, tem medo de barata não, mas eu não sou valente não. Então, irmãos, o adultério é uma possibilidade de divórcio. Você vai procurar meu conselho, vou falar para você perdoar. Você vai ler na Bíblia aqui, vai lembrar desse culto, você vai ver que você pode divorciar pela Bíblia. Agora você vai me procurar e falar, perdoa, irmã. Tenta mais uma vez. Porque esse é o aconselhamento de um pastor. Não penso que o pastor é isso mesmo, adulterou, mete o pé mesmo, e você tem razão, tá na casa de novo. Não, forma alguma. Porque a gente acredita no poder da oração, né? A gente acredita que Deus muda as pessoas, que Deus molda as pessoas. A gente prega e a gente crê nisso. Eu creio piamente que Deus ele transforma as pessoas de verdade. Converte o coração das pessoas e eu acredito nisso. Acredito, tenho testemunho disso na minha vida, diante de muitos irmãos, enfim. Agora, para que tudo isso, irmãos, sobre o casamento, sobre essa vida inteira juntos aqui, e eu
até me detive no Salmo 127, li até o verso de número 2 apenas, para não falar da herança do Senhor, que são os filhos, que essa semana que vem. Quando nós falamos de tudo isso, você precisa sustentar todas essas coisas em um só pilar. E para esse pilar nós vamos para 1 Coríntios capítulo 13. Está escrito assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecias e de conhecer todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com inveja, não se ensoberbece, não se porta com indecência. Ô varoa, a senhora da roupinha de oncinha aí, viu? Vão se consertando aí. Não se porta com indecência. Varão, você que é malhadão aí, tríceps, peito, costas, vamos segurar a onda aí, viu? A igreja não tem usos e costumes, não. Mas vamos ter bom senso, né? Vamos vestir como gente lavada no sangue do Cordeiro. Vamos nos vestir como mulheres casadas, homens casados. O homem casado se porta bem. Mulher casada sabe que a sua beleza é para o seu marido. Não é isso? Você não precisa andar com a saia arrastando no pé, não, irmão. Nem com o cabelo na cintura. Você pode andar bonitinha, porém decente. Vem para o culto domingo, passa uma maquiagemzinha, mas não vem igual patati patatá. Você está indo para o culto. Então, uma maquiagem leve, né? Um batom claro. Tem gente que vem aqui, irmão, parece que está indo alegrar uma festa de criança. É o palhaço da festa. É tanta maquiagem, lápis nos olhos, parece a mulher gato. Domingo na igreja, irmão. Ué? E aquelas roupas de oncinha? Ô, varoa, pega leve com o pastorzão aqui. Deixa eu dormir de noite em nome de Jesus. Ó, vamos lá. Não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquilados. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas a maior destes é o amor. Em parte conhecemos, em parte eu falo daqui de coisa que eu conheço. Agora, em parte, eu falo aqui de coisa que é profético. Aqui, irmãos, eu estou olhando Cristo em enigma. Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, não é? E a gente ama o marido como ama o Senhor, a gente ama a esposa e se entrega por ela como Cristo a igreja. O vemos como enigma, em espelho. Mas vai chegar o dia que nós vamos o ver face a face. E esse dia será de glória para alguns e tristeza para outros. Então necessário é que essa palavra seja muito meditada.
em que você, como cônjuge, como casado, como membro desta igreja, como quem vai casar, como quem é divorciado, como quem vive a vida embaixo do céu, se guiar por essa palavra de hoje. Simples e objetivo. Essa palavra é simples e é objetiva. Amém? Casou, faz de tudo para viver. Não deu, existe uma condição. Agora, a primeira porta para conduzirmos a nossa família até o altar do Senhor é ouvir a voz do Senhor e obedecer a sua voz. Andar as terras que o Senhor nos mandou andar e nos mandou pisar. Viver, irmãos, as virtudes teologais que estão aqui impressas em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Fé, amor e esperança, e a maior delas é o amor. Sem amor nós não vamos vencer, não vamos conseguir. Só o amor supera todos os traumas e todas as dores desse mundo. Você pode ter todo o conhecimento, toda a ciência, conhecer o idioma dos anjos. Sem amor, você não vai ser ninguém. Então ame em primeiro lugar. Ame a sua esposa como você mesmo, como a sua própria carne. Eu estava saindo para aqui, fui colocar esse brochinho de cruz, que minha esposa compra para mim sempre. Dessa vez ela comprou uns grandes. E na hora que eu fui abrir, irmãos, tinha um grampo, eu fui tirar o grampo enfiou no meu dedo, eu gritei, Priscila, corre aqui. Porque eu não enxergo de perto, né? A não ser nesses negócios assim eletrônicos. E aí eu fiquei, irmãos, tentando puxar e não sabia para que lado o gancho tinha enfiado. Quando ela chegou, eu já tinha tirado. Aí eu forcei para ver se sangrava, irmão. Nem sangrou. Mas doeu tanto, irmão. E a primeira pessoa que eu gritei foi ela. Para me socorrer, para ver que posição que estava, para tirar do meu dedo. A gente estava atrasado para vir à igreja já. Não é? Mas eu gritei o socorro por ela. E eu sei que ela não ia puxar, irmão, com tudo para me machucar. Não é? E doeu. Se doeu em mim, e ela é a mesma carne comigo, o que dói em mim, dói nela. Então eu sei muito bem o que eu vou fazer contra ela, que vai doer. Porque ela e eu somos a mesma pessoa. É simples assim, é você olhar para o Nildo, Simone, como se o Nildo tivesse esse cabelão que você tem. E que você olhasse no espelho e visse o Nildo e olhasse para você mesmo, enxergasse ele, porque vocês são a mesma pessoa, em Cristo. Quem fez isso? O casamento. Você decidiu? Não, Deus decidiu por você. Isso aconteceu na cruz? Não, isso aconteceu no princípio de tudo, lá com o Senhor Vermelho, lá com o Senhor Adão. Eu anotei aqui, querido, o que quer dizer Eva. Eva, irmãos, tem um conjunto de palavras aqui do hebraico que quer dizer mulher, é inshishá, que quer dizer, que significa tirada do homem. Tirada literalmente do homem. Porque ish no hebraico quer dizer homem. Então ela foi tirada do homem, de parte do homem. Então você precisa entender tudo isso aqui. E para você conseguir conduzir o seu casamento ao altar do Senhor, você precisa estar enquadrado na palavra de Deus. Vivendo os dois como uma só carne. Tem uma folha na sua mão aí? Faz 2 bonequinhos aí. Pode ser aquele igual o esmilinguido. Uma bolinha, um pauzinho. Na vertical. Os bracinhos em 45 graus para baixo ou para cima. De repente está gritando gol do Flamengo, né? Pode ser para cima. E os pezinhos para baixo, faz aí. 2 bonequinhos. Fez aí? Pastor, mas eu sou solteiro, eu sou viúva, eu sou divorciado. Então faz as pessoas que representam aí a sua família. Quantos são? São 5, são 6. Agora você que é casado, você vai fazer só os 2 bonequinhos.
Você tem filho, não é hoje que você vai fazer mais boneco, não. Hoje você vai fazer só os dois. Tá? Agora, você tem sobrinho? Você tem neto? Viúvo? Desenha aí os seus. Tá. Para você aí, querido, que desenhou o seu cônjuge, ou você tem namorado, ou namorada, ou quer o namorado, desenha aí os dois. Não, desenha aí, Angélica. É profético também. E agora você vai, no seu bonequinho que é você aí, você vai colocar o que você acha em você que precisa melhorar. Rapidinho, irmãos, rapidinho. Gente, isso é coisa séria. O que você acha em você que precisa melhorar? O Nilo no óleo da Adriana, tá? Isso é particular, tá bom? Você não olhou, não. Só estou usando você que está mais perto de mim aqui para ninguém olhar, tá? Obrigado por emprestar a sua pessoa aí. Tá. Aí você já escreveu aí o que você acha que você precisa melhorar, certo? Agora você vai escrever o que você acha que precisa melhorar no seu cônjuge, em relação a você, o seu casamento. Não em relação a filho, em relação à igreja, em relação ao seu casamento, escreve aí. Você casou com quem? Eu sou divorciado. Você casou com quem? Com Cristo? Ah, eu tenho um propósito na minha vida que é criar meus netos. Escreve aí. Você vai escrever agora, irmão, o que você vê que precisa melhorar no seu cônjuge agora. Escreve aí, Priscila. Melhora em mim também? Você está para frente, hein? Isso. Escreveu de coração, irmão? Você vai dobrar, colocar dentro da sua Bíblia. Isso. E você vai orar todos os dias até terça-feira que vem. Mas quando você orar, ore principalmente, ocupe 80% da sua oração naquilo que precisa melhorar em você. Porque a Adriana está orando para melhorar. O Nilo está orando para melhorar também, então os dois estão em oração pela mesma pessoa. Ok? Depois você escreve, hein, Tiago? Você não escreve, né? Esse é o menino que faz a faculdade de contabilidade sem escrever nada. Verdade, ele não escreve, né, Jennifer? Amém? Então vocês vão orar principalmente por aquilo que vocês escreveram, que você escreveu aí, que você mesmo precisa melhorar. Você vai orar todos os dias até a semana que vem. Na semana que vem, nós vamos abrir uma outra porta, que são a porta dos filhos, como herança do Senhor. Primeiro a gente precisa estabilizar o nosso casamento, para depois a gente levar a estabilidade aos nossos filhos. Não é? Para conseguirmos estabelecer um modelo de família. Então, semana que vem, nós vamos conversar sobre os nossos filhos, sobre criação de filhos, à luz da Bíblia Sagrada, à luz da palavra de Deus. Não é? Amém? Anotaram aí? Terminaram? Eu quero orar por você, quero orar pela sua família. Mas antes de eu começar essa oração, enquanto o Tiaguinho canta alguma coisa aqui rapidinho, que a hora foi embora, né? Oferta. Graças a Deus eu consegui concluir todas as minhas expectativas aqui. Eu sei que a hora avançou, mas nós conseguimos. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Vou cear com ele ao seu amor,
vou me entregar. Vou cear com Ele, ao seu amor vou me entregar. Aleluia. Entrei no meu jardim, colhi Que a Priscila venha os aqui, por favor. perfumes para te dar. Eu quero que você, em nome de Jesus, você que está sem o seu cônjuge aí, que você medite nele agora. Que você que está, procure-o onde ele estiver. Amém? Glória a Deus. Que a sua mente esteja nele, nela, agora onde estiver. E que você, irmão, que não tem o cônjuge por um motivo ou por outro, que você possa mentalizar a sua família agora, a sua casa agora. Ô Carlão, eu queria que fosse diferente, queria que a Mônica viesse para cá. Isso. Família no altar. Cadê a Jennifer? Ah, vem com o mané que eu tô dormindo. Ué. Glória a Deus. Nós vamos orar. Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Tem uma família lá fora. Tem a Adriana voltando, eu vou esperar. Aleluia. Aleluia, chegou. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai. Nas tuas mãos, ó Deus querido, nós estamos nessa noite, ó Pai. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha, meu Deus querido, com o teu poder, com a tua glória, ó Deus querido, com o teu fogo, com a tua graça, Senhor. Visitar os nossos corações agora, ó Deus amado. E ver se há em nós, ó Deus querido, algo que se expresse com verdade, ó Pai, diante do teu altar. Aqui, ó Deus querido, nós estamos, meu Pai, em 3 terças-feiras, nas quais nós vamos aprender como conduzir a nossa família até o altar do Senhor. Nós falamos aqui sobre Abraão, nós falamos aqui, ó Deus, sobre Adão. Falamos, ó Deus querido, sobre o teu filho Jesus. Falamos, ó Pai, sobre os Efésios. E nós, meu Pai querido, queremos que o Senhor cumpra em nós o teu querer, ó Pai. Meu Senhor, nós sabemos que nos dias de hoje as famílias são assaltadas, são atribuladas, são perseguidas pelo diabo, ó Pai. E ao lermos a tua palavra, percebemos que isso é desde a fundação do mundo. Mas agora eu te peço que o Senhor venha, Senhor, com o poder da tua glória, ó Deus amado, sondar as famílias que aqui estão, aquelas que estão pela internet, aquelas, ó Deus querido, que estão uma parte só aqui, ó Deus, que o cônjuge não está presente. Ó Deus amado, em o nome de Jesus, toma, Pai, esse casamento, toma, Senhor, esse casal, toma, Senhor, essa família em tuas mãos agora. Ó meu Deus amado, que toda a fúria do diabo seja repreendida agora, jogada por terra, pelo poder que há no nome de Jesus, ó Pai. Eu, como ministro da tua palavra, como anjo desta igreja, eu abençoo, ó Deus querido, as famílias que aqui estão, tomando posse, ó Deus, da tua palavra dita aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que no tocante, ó Deus querido, a nós, nos proferiu a seguinte promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu estou incluso, Pai, nessa promessa. A tua igreja está inclusa, Senhor. O povo que aqui está incluído no teu plano. Meu Deus, muito obrigado por tudo. Toma, meu Deus, a nossa família, toma a tua igreja nas tuas mãos, como um cordão, Senhor, meu Deus querido, de dobras, Senhor, oh meu Pai, multiplicadas, que o Senhor possa estar conosco, nos firmando, nos fortalecendo.
todos os dias como família cristã, estabelecida na rocha que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Pai, nós abençoamos as famílias, os lares, em o nome de Jesus. Senhor, aqueles, ó Pai, que passaram pela profunda dor, amargo, Senhor, de perder o seu cônjuge, independente da situação, pela viuvez, pelo processo da morte, pelo divórcio, Pai, pela separação, seja lá qual for, meu Deus querido, o trauma sofrido, o problema, Senhor, sofrido, meu Pai, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo de bondade, de poder, de misericórdia, possa preencher agora todos os vazios, Pai, tudo aquilo que falta, em o nome de Jesus, Senhor. O Senhor é o Deus de coisas novas, o Senhor é o Deus que faz tudo novo. Meu Deus, nós te oramos, Pai, te agradecemos por essa primeira porta, Senhor. Oh Deus querido, que se intitula casamento, ordenança divina, em o nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite? Obrigado. Amém, irmãos? Por que que o diabo, nosso adversário, quer tanto destruir a família? Porque a família, irmãos, é a base da igreja. A família é a base da sociedade. A família é a base do evangelho. Então, por isso, o diabo quer tanto destruir a família. Mas nós estamos aqui para orar e para lutar pelas famílias. Amém? Os irmãos desculpem talvez alguma palavra meia desprovida de conhecimento, não é? Porque falta-nos às vezes um pouco de mais polidez, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus está ministrando ao seu coração todos os dias, não é? E eu creio que eu ainda na minha idade jovem, ainda tenho muito a crescer e a melhorar, não é? Mas eu sei de uma coisa, que o meu coração está comprometido com a sua vida, com a sua família, com o seu casamento, com o seu ministério. Amém? Que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos que aguardam a vinda do Senhor, não só hoje, mas até a consumação dos séculos. Todos digam. Convidem pessoas para estar aqui terça-feira que vem. Convide seu marido, convide a sua esposa. E não esqueça de orar em secreto por aquilo que você escreveu. Amém? Deus nos abençoe.